Algumas pessoas andaram falando pra mim que essa última série, A Maldição da Mansão Bly, era boa, vai lá, assiste, que você vai gostar muito. Outras falaram que não era tudo isso. E depois que eu assisti, eu vi que realmente eu esperava outra coisa, né? Mas acabei tirando minhas conclusões. Aqui eu não vou trazer spoilers, é uma série de 9 episódios, acreditem. Vai levar uma certa paciência, né? Mas a gente vai chegar lá. Chega de enrolação. Roda a vinheta. A Maldição da Mansão Bly. Tudo começa quando uma professora é contratada para trabalhar dentro de uma mansão para tomar conta de duas crianças que recentemente acabaram de perder os seus pais. Mas com o passar do tempo, atitudes estranhas e esquisitas começam a acontecer. Aqui nós temos a direção, o Mike Flanagan, que na minha opinião dispensa comentários. Ele tem Rush, A Morte Ouve, que é muito bom, Gerald Games, Dr. Slap, que é um dos meus prediletos, claro, Dr. Sono, que é quase uma continuação do Iluminado, e recentemente ele também dirigiu a série A Maldição da Residência Hill, que o nome é bem parelho a Maldição da Mansão Bly. Aqui ele somente dirige o primeiro episódio, mas a fórmula é um pouco parecida da última série, da Maldição da Residência Hill, e ele cria aqui um bom suspense, que te segura até o final da série. Ele faz isso com uma certa perfeição. Assim como eu e outros, o nome é A Maldição da Mansão Bly. Eu esperava um terror, mas não é isso, galera, o que acontece aqui nesta série, certo? Não é um spoiler, sendo porque a maldição, né? A maldição pra mim é terror, é horror. Que o horror aqui, ele não é usado para te dar sustos e medo, né? Aliás, há alguns sustos, mas ele é usado mais para formalizar a história. Os primeiros episódios você sente que há algo de errado, há algo macabro ou terrível que está ali nos arredores da mansão e até dentro. São situações que são jogadas em pequenos arcos, que você olha, você observa e mesmo que nada é entregue, pelo menos em boa parte da série, você tá vendo ali que tem alguma coisa de estranho acontecendo. É intrigante e ao mesmo tempo gera sensações de suspense e mistérios. E aí chegamos ao meio da série, que as coisas ficam um pouco paradas, silenciosas e arrastadas. Os diálogos, né, começam a ficar mais inchados aqui. E mais situações com mistérios começam a rolar. Há uma forte temática, isso a gente tem que admitir. Os diálogos aqui não são jogados sem funções, sem fundamentos. Mas há algumas passagens interessantes em momentos, em memórias, em lugares diferentes. E mesmo que você pesque alguma coisa, que os detalhes são essenciais, principalmente no meio da série, você ainda está perdido. Você não consegue encontrar o que realmente está acontecendo. Você só sabe que tem algo maligno, né, e muito errado rolando. E até mesmo com atitudes muito estranhas e até, eu diria, maldosas de alguns personagens aqui, que são criadas. Uma hora você acha que o personagem, ele é mau, ele é maldoso, outra hora você acha que não, ele está sofrendo com alucinações, ou ele está sendo possuído, algo assim. É lógico que, né, é um meio que ele vai te usar para te tentar criar mais interesse, né? Ele vai gerar um suspense maior, mas fica muito inchado, fica muito alastrado. Eu acho que a série com 9 episódios poderia ter sido encurtada para 7 ou até 6. O meio, ele é muito vagaroso, ele é muito lento. Mas, é como eu disse, são pequenas situações, pequenos arcos que você começa a guardar para si mesmo, que lá na frente vão fazer a diferença. E aí que, enfim, chegamos ao terceiro ato, ao final da série. Boa parte é despejado, ou quase tudo. Eu não quero entregar spoilers, mas eu não sei se é um spoiler. Não é um spoiler. Há uma história no passado que é jogada, e isso vai trazer que a história torne como uma engrenagem para o que está acontecendo na realidade. Então, meio que, tá, ok, eles guardaram
um passado que traz fundamento para a história em eventos reais, e são usados isso nos últimos episódios. É um recurso batido, já muito usado e repetitivo, mas até que funcionou. Os personagens começam já a mostrar as caras, o que eles representam, o que eles são na realidade. Tudo aqui é despejado, acreditem. O que ficava meio truncado no meio, você já entende. As situações começam a ficar um pouco mais melancólicas e dramáticas, é como eu disse e vou repetir pela terceira vez. O horror ele não é usado para te dar sustos, para te trazer uma atmosfera pesada, não. Ele é usado apenas para a construção narrativa que funciona. E eu não costumo ser sentimental, mas aqui, principalmente no final, as situações ficam muito profundas. Não chega a melar, né? Mas há um certo exagero que radicaliza um pouco o tom. É um final convincente, bem lúcido, mas fica aquela sensação, né? Quando você vai começar a assistir essa série, há o quê? Você espera algo e a série acaba te entregando outro que não faz feio. Mas ela te engana, né? Há um tom aqui muito bem estável, mas você já tem que perceber logo de cara o que ela vai te mostrar, qual é a proposta narrativa desta série. Para que você depois não fique com a cara meio de bobo. Sendo porque eu no comecinho esperava um horror aqui, uma coisa mais despejada, mas como eu já conheço muitos filmes do Mike Flanagan, que ele é o criador desta série, eu já esperava que as coisas iriam correr mais pelos lados dramáticos e até mesmo amorosos. Em termos narrativos, ela é bem executada e bem funcional. O roteiro aqui ele é bem escrito. Já pelo elenco, a Vittoria Pedretti, ela está muito bem, ela está perdida, ela tem alguns traumas do passado que ajudam a personagem a criar uma certa tensão. Você acaba se assustando muito pelos sustos, pelo pavor que a personagem sente sobre o que está acontecendo ali ao redor da mansão, né? Então ela consegue transmitir esse medo, esse pavor. E ela tem um grande papel, principalmente nos finais da série. Há duas decisões muito difíceis que ela tem que tomar. Eu não vou falar o que é, mas são dignas de amor ao outro, né? Há uma coisa muito bem altruísta entre a personagem. E isso é muito bacana. É a melhor personagem de todos. A personagem interpretada pela Tana Miller é uma das mais operantes dentro da série e ela consegue trazer boas exposições, onde a gente consegue pescar algo que faça diferença lá na frente. O Raul Julia, ele não tem motivações dentro da série. Há uma forte presença, mas ele dá um grande apoio aos personagens. A química aqui é muito fortalecida por causa dele. E isso dá um tom melhor dentro da série, já que estamos falando de drama aqui. Já as crianças, a Amélie Smith e o Benjamin de Gian, eles são aqui usados mais como mecanismos, dispositivos para que a gente entenda o que está acontecendo entre uma certa assombração, né? Para não falar horror, porque não é horror. Então eles são ali mais como fantoches, né? Vamos dizer assim. Para não entregar spoilers. Eles são bem usados e trabalhados. Você fica muito confuso no começo, mas depois você começa a perceber como que eles são usados e por quê. E isso, diga-se, mais ou menos dos personagens, né? O Olivier Jackson, que interpreta um cara muito cafajeste, na minha opinião, mas eu não quero entregar spoilers. E a Tahrif Sherif, que também faz quase a mesma coisa que ele. Eles são mais manipuladores aqui do que manipulados, né? Há objetivos convincentes, há um amor, há uma paixão ascendente, mas isso depois fica de lado e a gente percebe quais são as motivações deles. Convencem por um lado, mas em outras ocasiões ficou meio difícil de entender. O Henry Thomas aparece menos do que os outros personagens, ele tem uma ligação que eu não quero falar com uma personagem, mas isso não sei se poderia ter sido levado adiante. É um personagem que tem boa presença em alguns momentos, né? Apesar de ser menos participativo que os outros, mas consegue ser operante em alguns arcos. Mais ou menos isso, ele é um bom coadjuvante. A Amélia Eve traz uma ótima química com a personagem da Vittoria Pedretti, que eu não vou falar o que é uma ótima química mesmo. O relacionamento das duas é muito bom.
Mas aqui a personagem é mostrada mais para dar um apoio aos outros personagens, com algumas palavras. Ela fica muito enaltecida no final e é palpável. Então mesmo que eu posso dizer que ela tem uma crescente dentro da série, que funciona. E por último, a personagem interpretada pela Carla Gugino. Ela narra a história e narra muito bem. A Maldição da Mansão Bly é um ótimo drama, com um certo melancolismo exagerado, mas que funciona, em que o horror é mais operacional do que gerar sensações. Eu acho que um pouquinho de horror despejado, principalmente no meio, não faria mal. Mas a série consegue ter um bom volume, com ótimas substâncias entre os personagens, uma ótima química, e ela sim, ela é assistível, desde que você compreenda, que aliás o fator de compreensão aqui demora um pouco para a gente entender, mas que você aceite a sua construção narrativa, a sua proposta do que ela está querendo te oferecer. É um ótimo drama, pelo menos nesse gênero. E eu não poderia trazer outra nota, como 7.2. É uma série que você tem que ter paciência, tá? Você tem que se aprender ao suspense, os mistérios e segredos que são jogados e deixar que eles te envolvam dentro da série. Você tem que curti-la. Caso contrário, você vai ficar muito tediado. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.